Olá, olá, meus amigos, meus irmãos, irmãos de ideal espírita, irmãos que não são espíritas, mas que estiverem assistindo esse vídeo. Estamos aqui mais uma vez com o objetivo de estarmos estudando, o Evangelho de Jesus, tentando trazer essas informações luminíferas da proposta do Cristo para as nossas vidas, através da compreensão, talvez facilite um pouco mais a nossa experimentação de tudo que Jesus nos deixou, como um verdadeiro patrimônio de luz, em que a gente vai se apropriando dele aos poucos, na medida da compreensão e na medida da experimentação, Hoje, depois de algumas semanas aí já, vocês devem estar estranhando, não estou tendo a minha companheira de estudo, Dona Ana Barbosa, aqui ao meu lado, A maioria já deve saber, o filho dela, o Rogério, desencarnou domingo passado, Então, não foi nenhuma decisão dela, ela queria até estar aqui, mas foi uma decisão minha de dar um tempo para ela poder viver essa fase tão difícil, tão dolorosa da vida dela, e gostaria já que esse estudo e todas as nossas vibrações ao longo desse estudo pudessem chegar até ela, até os seus familiares, de maneira muito especial. Nós que somos espíritas sabemos muito bem disso, como que as preces, as nossas vibrações auxiliam os nossos irmãos de caminhada que deixam o plano físico e retornam para o plano espiritual. Então fica aqui o nosso pedido a todos aqueles que estiverem participando, e na semana que vem, se Deus quiser, ela estará junto de nós, que fique bem claro que ela queria participar. Eu é que achei por bem, nesse momento está muito recente ainda, respeitar um pouco essa fase dela aí, ok? Poucas vezes, abre um parênteses para dizer isso aqui, poucas vezes vi um espírito com tamanha resignação, como ela tem demonstrado para mim após o desencarne do seu filho, Ela tem me ensinado muito a esse respeito. Não sei se eu teria a estrutura que ela vem demonstrando ter. Isso não quer dizer que não está doendo muito, como ela me disse. Dói e dói muito, mas algumas pessoas já conseguem, pegar essa bagagem de informações de Jesus e transformá-la em instrumentos para o seu caminhar. A dor existe, a dor está ali, mas o que fazer diante da dor, Ela tem me ensinado isso, e receba aqui o meu carinho, e as nossas vibrações de muita paz, ok? Por falar na semana que vem, gostaria de abrir um parênteses rapidinho aqui, meus irmãos, para conversar com vocês a respeito do seguinte assunto. Eu venho ponderando já há algum tempo, essa reunião online ela já acontece há mais de um ano, mas essa reunião ela é filha, na verdade, da reunião presencial, na nossa casa espírita Eduardo Chapot-Prévost, e já há algum tempo, converso com um companheiro, converso com outro, eu tomei a decisão de retornar com nossos estudos presenciais a partir da próxima semana, É evidente que eu pedi a autorização na presidência da casa, na pessoa da Vera e do seu Dazinho, eles concordaram, Existe toda uma situação que precisa ser respeitada. O nosso salão lá da Casa Espírita de Caiana é um salão grande. A nossa reunião é uma reunião que poucas pessoas frequentam, então vamos conseguir manter o distanciamento social que é solicitado pelas autoridades de saúde. Já está o álcool em gel lá na casa, vamos ter máscara lá para quem chegar sem máscara, enfim, vamos respeitar todos os protocolos de segurança, mas retornaremos com a nossa reunião presencial. Se houver uma outra restrição mais séria e precisar fechar, aí a gente retorna com esse estudo online, A pergunta que alguém pode estar se fazendo é: vai acabar o estudo online? A princípio, sim. Eu vou tentar, que a nossa casa é uma casa muito simples, nós não temos internet, então
passar o estudo ao vivo, eu nem acho prudente e nesse caso é complicado por não termos internet. Pensei na possibilidade de gravar o estudo, né, com as pessoas que estiverem lá e a gente passar o estudo num outro dia, por exemplo, que na terça-feira não vai dar porque nós vamos estar na casa estudando, né? Isso é uma possibilidade. Uma outra possibilidade seria aproveitarmos outros estudos de outros companheiros que sempre gravam. Temos o nosso irmão Euler, por exemplo, ainda vou conversar sobre isso com ele, mas talvez passar esses estudos, né? Porque eu sei que muitos companheiros aí que foram chegando ao longo do tempo nesse grupo do WhatsApp, do estudo do Evangelho pelo online, não vão talvez poder participar lá, é uma outra cidade, a gente entende, compreende todas as dificuldades, né? Tem as pessoas que têm as comorbidades mais sérias, tem as pessoas que não têm nem comorbidade, mas não se sentem à vontade de estar participando, tem aquelas que têm mais receios, né? Enfim, tudo isso a gente respeita e entende com muita sinceridade, né? Então, nós vamos estar analisando o que fazer, né? Pode ser que a gente grave o vídeo, pode ser que a gente passe o vídeo de outros irmãos, pode ser que a gente não faça nada e o grupo tem um grupo do WhatsApp, né? E esse grupo, ele tem uma vida própria, tem muita coisa que ela é colocada ali, muita mensagem boa, ele vai prosseguir dessa forma, enfim, ainda vamos analisar. De qualquer forma, já fica aqui o convite né, o comunicado a todos que estaremos já na próxima terça-feira, às 7h30, das 7h30 às 8h30, nesse mesmo molde, já na nossa casa espírita, lá em Caiana, Eduardo Chapoprevô, estão todos aí convidados, lembrando que manteremos todos os protocolos aí de segurança. Ok, gente? Então fica aqui esse comunicado. Bom, vamos ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar um texto muito interessante que faz referência a um versículo que está em Lucas, capítulo 12, versículo 49, que é o texto do Emmanuel, que está no livro Escrutínio de Luz, cujo título é Ante o Sol Eterno, Ante o Sol Eterno. Esse é o título do nosso texto, né? Que faz, como eu acabei de dizer, faz referência a um versículo que está em Lucas 12, 49. Eu gosto sempre de ler a passagem bíblica como um todo, então vou ler aqui do 12:49 até o 12:53, ok? Então, Lucas 12:49 a Lucas 12:53. Inicia assim. É uma fala de Jesus, tá, meus irmãos? Vi lançar fogo sobre a terra, e como desejo que já estivesse aceso. Esse é o nosso versículo de estudo. Eu vou ler o restante. Devo ser batizado com um batismo, e como estou angustiado até que esteja consumado. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos digo, mas antes divisão. Pois, a partir de agora, estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra sua nora e nora contra sua sogra. Fecha a passagem bíblica aqui. Olha que passagem interessante, né? É uma passagem bíblica que é narrada também em Mateus, tá, gente? Ela tem a análoga dela lá em Mateus, no capítulo 10, de 34 a 36. Os dois evangelistas, ou seja, tanto Lucas quanto Mateus, tratam dessa passagem. Os biblistas, né, aqueles que traduzem Bíblia e tal, normalmente dão o nome a essa passagem de divisões. Pois realmente aparece... Deixa eu botar no silencioso meu computador aqui. Pois realmente parece... Só um minutinho. Já está. Realmente parece que o Cristo aqui está como um rebelde, né? Um anarquista, falando de divisões, que veio separar as pessoas da sua casa, enfim. É uma passagem realmente muito diferente, né? Muito diferente que ao longo aí desses 2000 anos, né, de texto bíblico, tem gerado muitas discussões, muitos debates em torno dela, né? Bom, então a sensação que dá é que o Cristo está propondo uma divisão, né? Então por isso que alguns biblistas chamam essa passagem de divisões.
como por exemplo do Haroldo Dutra diz, que eu acabei de ler, que ele dá o nome de divisões a ela. E realmente, o Cristo está propondo uma divisão, mas nós precisamos saber lançar um olhar sobre essa divisão, né? E esse versículo nosso de estudo, que é o primeiro deles, né, que fala assim: vi lançar fogo sobre a terra, e como desejo que já estivesse aceso, né? Então, esse estudo nosso, nós temos uma referência muito forte para ele, que facilita muito o nosso estudo, que está lá no capítulo 23, ver se é isso mesmo, tá aqui, isso, capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Kardec, de uma maneira muito interessante, muito percussiente, ele deu o nome a esse capítulo de moral estranha, ou em algumas traduções do Evangelho, de estranha moral, que realmente parece que é como tudo que Jesus falou está vinculado à moral, e isso gera uma estranheza, ele deu o nome de moral estranha ou estranha moral. E realmente, né, parece que é algo, não bate, né? Quando você olha, quando você lê isso aqui e pensa no Cristo, parece que uma coisa não bate com a outra, né? E aí Allan Kardec, nesse capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 3, ele vem explicar pra gente exatamente isso. Olha, não vou tentar resumir o que Kardec disse aqui, tá? No frigir dos ovos é o seguinte: das duas, uma. Ou Cristo não disse isso, porque na verdade Jesus não escreveu nada, né? Todos os 4 evangelhos foram escritos muito tempo depois. Então, ou Cristo não disse isso, né? Mas pela força da tradição do povo judeu, a força da transmissão dos seus ensinamentos oralmente. Isso foi comprovado agora recentemente pelos manuscritos do Mar Morto, o texto que a gente ouviu dizer de 2000 anos, realmente a fala era aquela. Então, o povo judeu tem essa força de transmitir para as suas gerações futuras os ensinamentos de uma forma muito fidedigna. Então, essa questão de que não foi o Cristo que disse isso, talvez isso perde força por se tratar de judeu, né? Que era o povo em que Jesus viveu ali, o povo judeu. Então, se ele disse isso e é o Cristo, e o Cristo é um espírito puro, e espírito puro, segundo o livro dos Espíritos, não se equivoca mais, eles não erram mais. A gente só vai conseguir deixar de errar, e isso é importante a gente ter essa ciência, quando nós nos tornarmos, daqui a alguns bilhões de anos, espíritos puros. Até lá nós vamos cair sempre, tendo que ter essa consciência. Mas o Cristo não. Então, se o Cristo não errou por ser espírito puro, e ele disse isso, significa que precisamos mergulhar profundamente dentro desses ensinamentos para tentarmos compreender e extrairmos sim o espírito da letra de cada uma dessas lições. Então, todas essas morais estranhas que eu li, e na narrativa de Mateus tem outras, falando que eu vim trazer a espada, enfim, todas essas frases chamadas morais estranhas, ditas pelo Cristo, escritas, né, imortalizadas pelos evangelistas Mateus e Lucas, precisam ser muito bem entendidas. E o nosso texto de hoje vem falar da primeira dela, onde Jesus fala: eu vim lançar o fogo, não é isso? Vim lançar o fogo sobre a terra. O fogo sobre a terra, né? Então a primeira pergunta que eu me fiz é: o que é esse fogo? Acho que a palavra-chave desse versículo seria essa, né? Se nós estivéssemos na reunião presencial, como vamos estar semana que vem, com alguns companheiros aí, né? Eu ia perguntar isso: o que seria esse fogo? Porque é a palavra-chave do versículo, fogo, né? Quando nós pensamos em fogo, imediatamente nós pensamos em algo, às vezes, ruim, nocivo, que destrói, né? Mas o fogo também, ele é renovador, né? O fogo já foi reverenciado, algumas culturas cultuavam o deus fogo, né? Então,
O fogo para o povo, eu fui pesquisar, para o povo judeu, nós precisamos lembrar que Jesus viveu como judeu e entre judeus. O fogo para o povo judeu, ele está vinculado à presença divina. Primeiro ponto que a gente precisa analisar isso. Então, quando fala que Jesus falando, eu vim lançar o fogo sobre a terra, nós precisamos fazer como Kardec nos ensina, tentarmos compreender qual é o contexto daquele povo, no caso o povo judeu, e dentro do contexto do povo judeu, o fogo, entre outras coisas, está vinculado à presença divina, né? Como assim, Juliana? Eu fui pesquisar alguma passagem bíblica. Logo no início da Bíblia, nos primeiros livros, né, chamada do Pentateuco Mosaico, lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 2, tem uma referência ao fogo que tem a ver com isso, a nos mostrar a presença divina. Só um minuto. Olha só o que o texto bíblico nos traz lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Ali o anjo do Senhor, está falando para Moisés, tá? Lhe apareceu numa chama de fogo. Então, hoje a gente compreende bem isso, mas para o povo hebreu, então, uma aparição numa chama de fogo está vinculada a uma presença divina, que saía do meio de uma sarça. Sarça eram árvores, né, arbustos, comuns naquela região do Oriente Médio. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Então, o fogo aqui, a gente percebe que ele tem um sentido, né? Ele faz referência a uma presença divina, faz referência a uma purificação, mas ele não faz referência a uma aniquilação. Ele não é aquele elemento que vem para aniquilar. Quando ele coloca, não era consumida pelo fogo. Fui em Kardec ver se tinha alguma referência a isso. No próprio capítulo 23, Moral Estranha, capítulo 23, Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha, lá no item, deixa eu achar aqui, no item 16 do capítulo 23, está assim, ó. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, é o nosso versículo de estudo, para limpá-la dos erros e dos preconceitos. Olha o processo de purificação. Como se coloca fogo num campo para dele destruir as más ervas. E tenho pressa que ele se acenda. É Kardec trazendo aqui, se é Kardec ou algum espírito? É Kardec mesmo. Ou algum espírito que não se identificou. E tenho pressa que ele se acenda, para que a depuração seja mais pronta, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. À guerra sucederá a paz. Ao ódio dos partidos, que está muito na moda hoje, principalmente no Brasil, nessa polarização que estamos vivendo, né? Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Então a gente percebe que o fogo está muito forte, vinculado a essa presença divina. E a algo talvez doloroso, a um processo de transformação, né? A dor, ela está muito ligada ao fogo, mas a gente precisa entender que esse fogo, se ele simbolizar a dor, voltamos ao texto bíblico de Êxodo, é o fogo que não aniquila. E aí tem um ditado popular que diz mais ou menos assim, né? Aquele que não te mata, né? Como é que é, gente? Aquele que não te mata te fortalece, alguma coisa assim, né? Então o fogo é isso, e a dor faz isso com a gente. A dor, ela tem essa proposta de não nos aniquilar. É a sarça que arde sem consumir-se.
O fogo é isso. Fogo para a sarça. A dor para nós deve ser entendida assim. É aquilo que está movimentando muita coisa dentro de mim, mas que se eu souber aproveitar, não vai me consumir, porque é da misericórdia de Deus isso. E se eu souber aproveitar, vai gerar transformações na minha vida e me tornar um ser mais forte. É quando o Consolador, dito por Kardec, passa a viver na sua vida, né? E não apenas como uma teoria espírita, que é o espiritismo. Não, o Consolador ele tem que se apresentar na sua vida. E a gente, muitas vezes, por vivermos um mundo de provas e expiações, por sermos espíritos muito imperfeitos, faz parte desse contexto a dor. Faz parte desse contexto a dor, né? Então, já começa aí, já estamos quase na mais da metade do estudo e nem entramos no texto. Porque, na verdade, o texto, o que Emmanuel vai falar no texto, dentro do meu entendimento, está vinculado a isso que eu estou dizendo, né? Uma leitura rápida do texto talvez passaria despercebida. Eu fui me aprofundando, então vai chegando nessas conclusões aí, ok? Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa mais sobre o texto, sobre o versículo bíblico. Não. Bom, aí a gente cai no título agora. O título de Emmanuel é um outro estudo. Quando ele coloca assim, ante o sol eterno. Primeiro que ele citou sol, aí é uma interpretação minha, porque o sol é fogo, o sol produz, né, calor, ainda vai falar muito disso ao longo do texto aqui. Então, ante o sol eterno, né? E aí, da mesma forma que eu me detive em uma palavrinha só no versículo, eu me detive a palavra fogo no versículo, no caso do título, eu me detive a palavrinha sol. Fui refletir um pouquinho sobre o sol. Bom, o sol, enquanto nós estamos encarnados, é a fonte da nossa vida, né? Sem ele não existiria vida aqui no planeta Terra da forma que nós conhecemos, não é verdade? Né? O Sol que é responsável pela fotossíntese, enfim, toda a cadeia de vida depende do Sol, né? Mas não só a vida física, a vida no plano espiritual também está vinculada ao nosso Sol. Onde que eu fui encontrar isso? Estou relendo o livro Nosso Lar. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, ele está lembrando. Não estou lembrando de nada não, que eu estou relendo, então coincidiu de eu estar sabendo isso aqui agora. Na semana que vem eu já esqueci, né? É assim mesmo, né? Olha só o que o André Luiz, no livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da série, né, de André Luiz, aí, chegou até filme e tal, ele nos fala a respeito do Sol. André Luiz já tinha sido ali acolhido na colônia Nosso Lar, né, que é uma colônia espiritual vinculada ali à próxima região do Rio de Janeiro, não é isso? E lá, quando ele saiu lá, ele percebeu o Sol, né? E aí existe um esclarecimento a ele sobre a questão do Sol que eu acho importante dentro desse contexto nosso aqui. Olha só. André Luiz pergunta assim, de que estrela me vem agora essa luz confortadora e brilhante? André Luiz viu que estava sendo ali alvejado por uma luz, né? E aí ficou, que estrela, né? Porque se eu estou no céu, nessa concepção nossa muito, muito pequena ainda de espiritualidade, né? Como é que é isso, né? Que estrela é essa? E aí um amigo espiritual responde para ele assim, estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. Já ouvi falar que, não sei qual livro que fala isso, que acho que a colônia Nosso Lar está 50 quilômetros acima da região do Rio de Janeiro, alguma coisa a esse respeito. Não tenho certeza, tá? Só uma informação assim, precisa ser confirmada. E o Sol que nos ilumina neste momento é o mesmo. Olha só, hein? Então esse Sol que estava lá aquecendo e clareando aquele ambiente em que André Luiz estava, é o mesmo que nos vivificava no corpo físico, é o mesmo Sol. Olha a importância do nosso astro-rei, né? Aqui, entretanto, a nossa percepção visual é muito mais rica. Por isso que a gente fala que aqui no plano espiritual é tudo uma cópia, mal feita não, né? Mas uma cópia, uma fotocópia com algumas distorções de uma realidade muito mais bacana que a realidade no plano espiritual. A estrela que o Senhor acendeu
e aqui ele faz uma referência a um outro livro que eu vou trazer daqui a pouco, para os nossos trabalhos, é a mais preciosa e bela do que supomos quando estamos no círculo carnal. Então, meus irmãos, se nós achamos maravilhoso o nosso sol enquanto encarnados, quando nós desencarnarmos, por isso que o Espiritismo é o Consolador. Nós vamos olhar para cima e vamos ver um sol muito mais belo do que o nosso sol, do que a forma que enxergamos. O sol é o mesmo do que enxergamos o nosso sol enquanto encarnados. Nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação, no caso de Deus. Então, olha só, Emmanuel traz aí o versículo ante o sol eterno. Sol que é a nossa fonte de vida física. Não só isso, é a fonte de vida em várias colônias e regiões do plano espiritual, né? E essa informação, Kardec também trouxe ela. Está lá no Livro dos Espíritos. Hoje eu trouxe um monte de livro. Fui pesquisando, fui trazendo um monte de livro. Está na questão 188 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim: os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo que a outro? A pergunta é: chegou no patamar de espírito puro, por exemplo, Jesus Cristo, né? Eles ficam especificamente no mundo especial ou eles ficam no espaço universal sem estar vinculado a um mundo? Essa é a pergunta. Resposta, questão 188. Os espíritos puros habitam certos mundos. Eles têm a morada deles. Mas não estão confinados neles como os homens sobre a terra. Eles podem, melhor que os outros, estar por toda parte. Então deve ser bom demais, né? Já pensou? Lá no meu sol, na minha morada, né, espírito puro, vou lá ajudar agora o planeta tal, deve ser muito interessante, né? Vamos chegar lá ainda, meus irmãos, vamos chegar lá ainda. E aí Kardec faz um comentário interessante aqui embaixo, olha só, é um comentário de Kardec, tá, gente? Na mesma questão 188. O Sol não seria um mundo habitado por seres corporais, mas um local de reunião dos espíritos superiores, que de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos, que dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por intermédio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis parecem estar numa posição idêntica. Quando a gente vê isso aqui em 1857, né? Que riqueza de informações num tempo em que a ciência ainda é muito atrasada, né? Então, olha só, o Sol, então, Kardec nos dizendo que ele é local de uma reunião de espíritos superiores. Quem é que confirma isso pra gente? Próprio Emmanuel, num outro livro, chamado A Caminho da Luz. Quem não leu, não deixa de ler A Caminho da Luz, né? Logo no início do livro, olha que bacana. Rezam as tradições do mundo espiritual, que já é uma coisa que merecia falar, mas não vai dar tempo, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, todos os fenômenos do nosso sistema solar, não é um ou outro não, todos, existe uma comunidade de espíritos puros, não é uma comunidade, e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam, tá ali na mão deles, as rédeas diretoras da vida e de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, do qual Jesus é um dos membros. Isso é bonito demais, gente. Ao que nos foi dado saber, ou seja, o Emmanuel aqui, olha, o que eu consigo saber é isso, mais do que isso eu não sei.
apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta 2 vezes ao longo dos milênios conhecidos. Uma, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar na formação da Terra, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico. E a segunda, quando se decidia a vinda do nosso Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Eu estou arrepiado aqui, se vocês não estão, eu estou. Né? Já imaginou o que é isso, essa reunião? Né? Então, o nosso Sol, ele é o local dessas reuniões, né? Dessas reuniões, dessa galerinha, né? De espíritos puros, que a gente ainda está muito longe, mas vamos chegar lá um dia, né? Mas, então, o nosso Sol, como estrela-mãe, ele tem uma importância gigantesca em nossas vidas. Mas, segundo a ciência, nós temos sempre que enquanto espíritas, sempre temos que nos manter na ciência. Segundo a ciência, o nosso Sol vai morrer. Então, podem começar a chorar, tá? O nosso Sol tem data para morrer. A data eles não chegaram no consenso, não. Alguns falam em 5 bilhões de anos, alguns falam em 8 bilhões de anos, e tem mais teorias em cima disso aí. O Sol vai se inchar, se transformar numa gigante vermelha, vai queimar tudo que está no seu raio de alcance, ou seja, vamos virar churrasco aqui na Terra, nesse tempo, né? E depois ele vai esfriar e virar o que os cientistas chamam de anã branca. Então, o nosso Sol, que tem essa importância gigantesca para nós enquanto encarnados, para as comunidades espirituais em torno do planeta Terra, como o nosso lar, até mesmo para os espíritos puros que se reúnem lá, um dia ele vai deixar de existir. Deus já resolveu isso. Já resolveu. Nós temos muitas moradas na casa do meu Pai. Então nós podemos ir para outros sóis, não tem nenhum problema, né? Mas se esse Sol tem data certa para morrer, Emmanuel, quando nos traz o texto ante o Sol eterno, ele não está falando dele. Concorda comigo? Faz assim, gente. Concorda. Ele não está falando dele. Ele vai estar falando de um outro Sol. Aí sim a gente adentra no texto, né, do Emmanuel. Como nós estamos com 33 minutos, eu vou passar de maneira muito rápida pelo texto, tá? Até porque o que o Emmanuel vem trazendo foi o que eu fui destrinchando ao longo desse estudo inicial nosso aí, né? No final das contas, o Emmanuel vem dizendo o seguinte: o Sol eterno, que está vinculado ao fogo que renova, né, a dor, esse Sol é a mensagem luminífera que Jesus vem nos trazer. Não é nem a pessoa, o Espírito do Cristo, não, é a mensagem que ele vem nos trazer. E esse Sol é para cada um de nós. É para cada um de nós. Então ele coloca, já começa assim: vim trazer o fogo à terra, disse o nosso Senhor. Semelhantes palavras do Divino Mestre podem induzir os discípulos invigilantes aos mais estranhos pensamentos. É preciso, porém, exumar o espírito da letra. Jesus não está falando aqui, lá embaixo, de indisciplina ou de desespero. Não é o fogo que aniquila, não é o fogo que destrói, não é isso que ele faz referência. É a chama viva que veio para extinguir as trevas do nosso passado obscuro e delituoso. Todos nós temos um passado obscuro e delituoso. Todos nós temos. Esse Sol veio para nos iluminar para o futuro. Lançar, sim, uma luz no nosso passado, compreendendo os nossos equívocos e erros. Mas essa luz é muito mais forte para frente, nos mostrando que a trajetória ela é muito maior a percorrer ainda, e que os benefícios
de nos apropriarmos dessa luz são gigantescos. Flama de... Ele dá diversas expressões lindíssimas, é uma poesia esse texto de Emmanuel. Opa, apagou aqui. Volta aqui, sol. Flama de brilho restaurador. Olha que bonito, que linguagem poética. Labareda de fé renovadora, suscetível de purificar-nos o sentimento. A purificação, a dor, o sol eterno, vem para purificar o nosso sentimento e soerguê-lo à prática da caridade genuína. Aquela caridade que mexe com as suas estruturas internas. Que pode ser com hora marcada, assim como a gente gosta de dizer, mas ela precisa te balançar. Ela precisa te soerguer. Ela precisa te fazer alcançar um patamar diferente. E ele encerra o texto da seguinte forma: se ouvistes, pois, a palavra de Jesus, e nós temos ouvido, meus irmãos, de certo conduzes contigo não mais o frio do desânimo, porque o fogo vem acabar com esse frio do desânimo, ou a paralisia da ociosidade. Precisamos sair dessa inércia nossa, ou da queixa, pararmos de reclamar. Então, olha só, o sol vem para acabar com o desânimo, o sol eterno, com desânimo, com a ociosidade e com a queixa. Por quê? Porque estarás inflamado o próprio coração ao sol glorioso da compreensão e do trabalho incessante. Única força capaz de levantar-nos, enfim, do antigo vale da negação e da morte. Me emocionei um pouquinho aqui no final. Meus irmãos, nosso estudo é esse, né? Que vocês possam tirar algum proveito dele, né? Que possam aquecer o coração de vocês, como eu me sinto agradecido e aquecido nesse momento. Forte abraço a todos, até semana que vem. Se Deus permitir, já estaremos presentes lá na nossa reunião, na nossa casa espírita, e analisaremos ao longo da semana a melhor forma de trazer, né, de continuarmos com a presença desses companheiros tão queridos aí, que vieram estar conosco ao longo desse mais de um ano de estudos online, né? Ainda vamos estudar essa questão com mais calma, mas estaremos retornando sim com a nossa reunião na nossa casa espírita do Achapoprevô, no município de Caiana. Forte abraço a todos, até a semana que vem.